Olá, queridos, graça e paz mais uma vez. Eu quero trazer a vocês uma palavra muito interessante, uma palavra que vale a pena nós, como crentes, meditarmos nessa palavra. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo de número 14, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 14, eu aprendo dentro deste texto algumas partes que é para mim de suma importância e eu preciso falar a vocês isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. A Bíblia fala que quando Paulo e Barnabé, eles indo para as terras de Icônio, que era na região de Listra, aonde que entre Derbe, aonde que hoje é uma cidade da Turquia. E a Bíblia fala que quando Paulo e Barnabé, eles chegaram até o porto da cidade de Icônio, a Bíblia diz que logo eles foram para uma sinagoga. Como de costume, eles foram para a sinagoga da cidade, que ali estava nas terras de Icônio, e eles com muita ousadia, com muita audácia, eles falaram a palavra de Deus para os iconienses. Mas a Bíblia diz que dias havia se passado e uma grande multidão de judeus que moravam nas terras de Icônio, e inclusive até alguns gregos que ali estavam. Porém, a Bíblia diz que os judeus que estavam na região de Icônio, que por sinal eram incrédulos, não tinham pingo de credibilidade no que Paulo e Barnabé pregavam, e eles começaram a desanimar os novos convertidos, colocando algumas picuinhas na cabeça dos novos convertidos dentro de Icônio. E a Bíblia diz que mesmo assim Paulo e Barnabé, eles não paravam de pregar a palavra do Senhor pelas perseguições que eles estavam enfrentando. Perseguições que nós enfrentamos não é motivo de fazermos nós pararmos o que nós estamos fazendo para que a obra se prossiga. Não. Faraó, ele disse que era para escravizar o povo hebreu, mas a Bíblia diz que quanto mais escravizava, mais o povo hebreu crescia, ou que o povo hebreu desenvolvia. Então perseguição não é motivo ou desculpas de desanimarmos, porque quanto mais persegue, mais cresce, quanto mais persegue, mais desenvolva. E as pessoas talvez não entendam isso, porque tanta perseguição e tanto desenvolvimento. Uma coisa interessante é que Paulo e Barnabé, eles não notaram, eles não titubearam, eles não colocaram, quanto mais nos persegue, mais nós vamos pregar a palavra. E o interessante é que quem perseguiu Paulo e Barnabé dentro de Icônio não eram os iconienses, eram os próprios judeus, os de dentro de casa. Eu chego em algumas conclusões que quem nos mais perseguem são os de dentro dos próprios ministérios, são de dentro da própria casa. Primeiro, que quem jogou José no poço não foi os midianitas. Quem jogou José no poço foi os seus próprios irmãos. Fica uma dica muito séria para isso, né? E a Bíblia diz que mesmo assim, Paulo e Barnabé, eles não paravam de pregar a palavra de Deus, não paravam de orar em posição de mão enfim. E a Bíblia diz que quanto mais acontecer isso, mais a perseguição dos judeus que estavam em Icônio era mais notório. Eu aprendo que todo o sucesso vem sempre com uma grande perseguição.
Uma das coisas importantes também que eu aprendo, que toda vez que Deus te der uma vitória, não vai para a pizzaria, não vai para a churrascaria, não comemore. Quando Deus te der uma grande vitória, vai para o monte orar, vai para o vale orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta. Porque depois sempre vem grandes outros ataques e grandes outros levantes. Isso é natural. E o impressionante disso tudo é que a Bíblia fala que Satanás, nessa feita, ele levantou-se outra vez contra Paulo e Barnabé, e essa tentativa foi de uma vez por todas tentar bloquear Paulo e Barnabé de uma vez por todas. E a Bíblia diz que eles, os judeus, eles começaram a fazer a cabeça, dividindo o povo para que duas partes acontecessem ali. Literalmente, dividir o povo. Os judeus criticavam a Paulo, criticando a Barnabé, mas a Bíblia diz que eles não paravam de anunciar com muita veemência, com muita audácia. O interessante disso tudo é que a Bíblia diz que os críticos que ali estavam, a Bíblia diz que eles começaram a levantar tanta questão com isso tudo, querendo perseguir Paulo de qualquer maneira. E a Bíblia diz que eles começaram a apedrejar a Paulo. O impressionante que o que Deus tem conosco, o que Deus tem com você às vezes, acaba incomodando as pessoas que não têm a mesma visão de crescimento que você tem. Eu costumo falar que Deus não deu para você o ministério de pedras. Deus te deu para você o ministério de rios. Então rios não pode parar por causa de pedras. Não. Quanto mais joga pedra nos rios, mais os rios têm poder de desenvolvimento. Então não é pedras que têm poder de parar rios. Então seja o rio, a partir de hoje, passe por cima das pedras. Quanto mais pedradas o rio recebe, mais o rio corre por cima das pedras. Então não é pedra que vai fazer com que pare ministério. E o interessante disso é que a Bíblia fala que quando Paulo e Barnabé, eles foram para a cidade de Licaônia, e na cidade de Licaônia foram para a região de Derbe, para a região de Licaônia, e ali eles começaram a pregar a palavra de Deus também com muita veemência. Mas um texto diz que lá no verso 8 de Atos 14, a Bíblia fala que dentro da cidade de Listra havia entre eles um homem que era coxo de nascença, e esse homem nunca havia andado. Ele era coxo de nascença. E o impressionante é que aquele homem que morava nas terras de Licaônia, o que ele tinha no seu desejo? Apenas de andar. Aquele homem ficava frustrado quando via as pessoas andando próximo a ele. Aquele homem sentia tristeza quando via pessoas caminhando próximo a ele. E o interessante disso tudo é que aquele homem acabou recebendo uma visita dentro da sua cidade. E quem entrou ali? Paulo e Barnabé. E é bem lembrando que essa cidade era uma cidade da região da Grécia. Era um território grego, um povo muito místico, um povo muito... E a Bíblia fala que nessa feita, quando Paulo e Barnabé oraram para aquele homem que era coxo de nascença, automaticamente aquele homem levantou-se sobre os teus pés. Pés esse que nunca foram esticados os seus ossos. Pés esse que os seus nervos sempre foram atrofiados desde que nasceu. E o interessante disso tudo é que eu aprendo que lá no versículo de número 10, chegaram aos ouvidos de Paulo que aquele homem estava ali. Paulo orou para aquele moço e ele foi automaticamente curado. É aqui que eu aprendo que se Paulo e Barnabé tivessem dado ouvido às perseguições que eles sofreram lá atrás em Icônio, com certeza não teria desenvolvimento aqui na cidade de Licaônia. O que eu aprendo com isso é que quanto mais te persegue, mais você tem todo o direito de desenvolver. Isso não precisa nem eu te profetizar isso, está na cara. Desenvolva. Não pare por causa de pedradas, não pare por causa de afrontas.
As pessoas que a maioria das vezes te apedrejam porque não tem a mesma visão onde você quer chegar, isso é natural. E a Bíblia diz que aqueles homens, os homens de Icônio, começaram a ovacionar a Paulo, começaram a ovacionar a Barnabé, achando-os que eram deuses, apelidando-os de deuses, porque era um povo muito místico, um povo muito Grécia, um povo muito... E a ponto de chamar só 2 deuses está entre nós, devido à cura do curso de nascença. A Paulo, a Bíblia diz que chamaram-o de Mercúrio, e a Barnabé chamaram de Júpiter. Porque na mitologia grega, Júpiter representava Zeus, o pai dos deuses, o maioral, o superior. E o Mercúrio, apresentado a Paulo, Mercúrio representa o deus Hermes, o deus da oratória, o deus que leva mensagens. Então os iconienses pensaram que Paulo era o Mercúrio, o deus da mensagem com eloquência, e a Barnabé chamaram de Júpiter, ou chamaram de Zeus. Automaticamente os moradores souberam que tinham supostos deuses entre eles, e eles começaram a levar ofertas, presentes, guirlanda de flores, oferendas para holocaustos, começaram a colocar Paulo e Barnabé sobre os ombros e ovacionando-os como Deus. Paulo disse: gente, não faça tal coisa. Não queremos suas ofertas, não queremos seus presentes, não queremos suas dádivas. Não faça tal coisa. Nós somos homens semelhantes como vocês. Nós queremos apenas que vocês se convertam a Cristo como seu Salvador. Eu aprendo muito com Paulo e com Barnabé aqui. Não aceitaram ser ovacionados, não aceitaram elogios, não aceitaram ser conhecidos como deuses. Se essa geração de pregadores conhecesse essa passagem, com certeza absoluta, pararia um pouco para pensar a não receber nenhum tipo de situações de vanglórias. Primeiro, porque a própria Bíblia fala que Paulo e Barnabé recusaram as suas ofertas, recusaram seus elogios. Recusaram seus elogios. Então eu tenho o costume de falar que se essa geração de pregadores hoje conhecesse essa palavra, não negociava para pregar. Não colocava a sua chamada em negociação. Tem pessoas que só vai pregar se pagar. Tem pregadores que só vão pregar em se pagar. Cobram uma fortuna para pregar, cobram uma fortuna para cantar. Enquanto que Paulo e Barnabé foram para a cidade de Icônio, para a cidade de Licaônia, foram porque o próprio Deus os enviou e de quebra não aceitaram oferendas, não aceitaram ofertas, não aceitaram ser ovacionados. Se essa turma de pregadores soubesse desse exemplo de Paulo e Barnabé, não aceitaram ser chamados de deuses. Hoje, irmão, hoje tem pregador aí que já vai pregar com a agenda na mão, pronto para após a mensagem já ter outra agenda já agulhada, irmão. Deus não te chamou para você ser famoso. Deus te chamou para você ganhar almas. Deus não chamou o pastor Lúcio Mauro para ter um ministério de inéditos, coisas inéditas. Não. Deus me deu o ministério de fazer história. Porque tudo que é inédito passa rápido, fica no esquecimento. Agora, história fica para sempre. Deus não me chamou para mim ficar atrás de likes. Deus não me chamou para mim ficar atrás de joinha. Deus me chamou para mim ganhar almas. Para que ide e ensinai, não ide e ser famosos. Aprenda com Paulo e Barnabé em Atos 14. Não aceita fama. Não aceita ser ovacionados. Não aceita fama. Ou você foge da fama
para ser você mesmo, ou então você aceita a fama e passa a ser outra pessoa. Aprenda com Paulo e aprenda com Barnabé em Atos, capítulo 14. Fuja da fama. Não aceita ser ovacionado. Toda glória, todo poder e toda honra tem que ser para o Filho de Deus. Para o Filho de Deus. É tanto que o Filho disse, quando vocês forem orar, orem dizendo que teu, ao Pai, ao poder, o reino e a glória. Tá? Não pregue interessado em ser famoso. Pregue interessado de salvar almas. Deus te abençoe e Deus te guarde.